Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Sou João Paulo Fonseca e estamos aqui para mais um review. Hoje eu quero estar apresentando para vocês a Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal de J. Hodgman Williams. É um marco para a literatura pentecostal brasileira, segundo Paulo Romeiro. E de fato eu concordo com ele. Essa teologia sistemática, a gente fez um vídeo algumas semanas atrás, mostrando as teologias sistemáticas de orientação pentecostal e também arminiana. Sem dúvida alguma é uma das melhores. Eu coloco esta teologia sistemática ao lado da teologia sistemática para pentecostais do Walter Brunelli, essa mesmo que está aparecendo aí na tela. É uma teologia muito completa, é um material bem exaustivo, vocês percebem a grossura. Vamos dar uma medida aqui na lombada, 5 centímetros de lombada, e é um material que vai trabalhar todos os temas da teologia, mostrando aí de forma bem aprofundada na óptica pentecostal, na ótica arminiana. Evidentemente que é um material excelente, tá? Então aqui a gente tem algumas informações do autor, né, o J. Hodgman Williams. Ele viveu entre 1918 e 2008, doutor pela Columbia University, né, o University, sei lá como é que fala isso em inglês. Foi professor de teologia e foi um excelente líder, né, dentro do movimento pentecostal carismático por meio dos seus ensinos e publicações. Então, é uma teologia de orientação continuista ou pentecostal, tá? Então, material editado pela editora Vida, e a gente vai estar agora analisando algumas páginas aqui desse material para nos certificarmos que de fato é uma teologia sistemática excelente. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe nossos vídeos aí, dê o joia, dê o like, ative o sininho das notificações para que você possa sempre ser avisado quando a gente postar algum vídeo novo aqui no canal, tá? Então vamos lá. Teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, um material grande, tá? Vamos medir aqui a altura dele aqui. 23 centímetros de altura por 17,5 de largura, né? A gente já mediu aqui a grossura das páginas, da lombada, né? Então a gente tem algumas folhas, teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, folha de rosto. Em seguida a gente tem a ficha catalográfica, um material que foi traduzido do inglês para o português, né? A primeira edição ela veio em 1988 em inglês, e agora aqui em português a gente tem a primeira edição de julho de 2011. E aqui a gente tem um sumário, tá? Quero chamar a atenção do sumário da seguinte forma. Particularmente eu prefiro o sumário nas teologias sistemáticas um pouco mais exaustivo. Aqui está bem resumido, tá? Então a gente tem aqui, esse material é dividido em 3 volumes, então 3 volumes em um. O primeiro volume vai trazer conhecimento de Deus, sua trindade, criação, providência, milagres, anjos, homens, pecados, efeito do pecado, aliança, encarnação, expiação e a exaltação de Cristo. Ok. Volume 2, chamado, regeneração, justificação, santificação, perseverança, Espírito Santo capacitador, a vinda do Espírito Santo, fenômeno das línguas, a missão do Espírito. Ótimo. E o volume 3, aliás, ainda tem o volume 2 aqui mais um pouquinho. Ó. Recebimento do Espírito Santo, efeitos da vinda do Espírito, obras do Espírito Santo, a manifestação núpla, vida cristã, e aí a gente encerra o volume 2. O volume 3 tem 2 partes, né? A parte 1, a igreja, então, definição, escopo, símbolos, funções, ministério, ordenanças, a igreja e o governo civil. Parte 2, últimas coisas, reino de Deus, retorno de Jesus, sinais, forma do retorno de Cristo, propósito do retorno de Cristo, milênio, juízo final e consumação. E no final temos uma bibliografia e índice de assuntos. É um material aí de quase, na verdade, mais de 1.200 páginas, tá bom? Vai ter muito conteúdo para a gente estudar. Então, você pentecostal, você arminiano, que quer uma teologia um pouco mais aprofundada,
que, por exemplo, a teologia pentecostal da CPAD ou a teologia do Stanley Orton. Pode adquirir esse material aqui que vai te ajudar muito. Então a gente vai ver aqui um pouquinho no volume 1, Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, Deus, o mundo e a redenção. Como é que ele vai trabalhar? Primeiro tem um prefácio ao volume 1, né? A introdução. Olha só. Eu gostei muito assim da diagramação da página, o espaçamento das páginas aqui. Eu particularmente gostei muito. Gostei muito mesmo. Então aqui a primeira parte é uma introdução. Tá? E aí nós entramos aqui, a segunda parte, né, dessa matéria, o conhecimento de Deus. Como ele vai dividir os estudos nessa teologia? A gente tem aqui o conhecimento de Deus, que é o título, aí vem uma pequena introdução, e aí ele vai dividir por tópicos, a importância desse conhecimento. Aí ele vai por letras. A, reflexão humana. B, as escrituras. Então ele vai trabalhar desta forma, tá bom? Aí o número 2 aqui, o caminho do conhecimento. A, mistério de Deus. B, revelação. Ele vai trabalhar esse primeiro assunto. E ele vai fazer isso em todas as matérias, todas as partes. Lembrando que é uma teologia dividida aí em 3 volumes. 3 volumes em um só material. Tá bom? Eu voltei no índice para chamar a atenção de um assunto. A gente viu o 1 e o 2 anteriormente, na introdução e conhecimento de Deus. A introdução ela é bem explicativa, o conhecimento de Deus também. E o 3 vai falar sobre Deus. É na página 40. Então a gente vai lá na página 40 só para vocês entenderem como ele faz. Eu até deixei uma marcação aqui para facilitar. Então, página 40, tá aqui, Deus. Por que eu disse que eu preferia um título, um sumário, um índice um pouco mais exaustivo? Por conta disso. Ele apenas colocou que o capítulo 3 vai falar sobre Deus, mas nós temos vários tópicos que são essenciais. A realidade de Deus. A realidade de Deus é o fato fundamental. Deus existe. Esta é a base para tudo o mais. A existência de Deus é a afirmação básica da teologia cristã. Amém. Aí ele dividiu por temas. A, o relato bíblico. Aí ele traz aqui a explicação do relato bíblico. B, a confissão de fé. Eu particularmente queria, isso é um gosto meu, tá? E algumas boas teologias que nós temos no mercado possuem índices dessa forma. Eu particularmente queria que esses subtópicos estivessem no índice. Por quê? Porque teologia sistemática é um material de consulta. Então, por exemplo, o testemunho do Espírito Santo, como é uma teologia de orientação pentecostal, em todas as matérias ele traz o pensamento com relação ao Espírito Santo, né? Então, eu particularmente queria sim, mas não sou eu que faço o material, né? Não sou eu que faço o material, é a editora Vida, mas é só uma crítica construtiva, né? Se eles fizerem uma nova tiragem, eles poderiam acrescentar isso. Mas isso não tira a qualidade do material. Lembrando que sempre na parte de baixo, a gente encontra, com uma letra um pouco menor, algumas observações. Eu creio que nós temos aí várias teologias sistemáticas que trabalham assim, e alguns livros também de orientação teológica. Olha só, C, Deus é Espírito. Ele vai trabalhar de uma forma bem abrangente, mostrando aí com uma linguagem bem acessível a característica de Deus e os atributos de Deus também. Bom, a gente está aqui no finalzinho do volume 1, né? Ele abordou todos aqueles temas que nós vimos no índice. Então aqui, capítulo 14 é expiação. Então ele traz o significado da expiação, o problema. Ele sempre vai abordar dessa forma, um grande título que está lá no índice. Depois ele vai trazer subtítulos, significado, problema, número 2. E dentro dos subtítulos nós temos algumas letras. Quem é Deus? Letra A. B. Em que o homem se tornou? Tudo isso caminha de acordo com o 2. Problema. Tá vendo? Então 1, 2, 2. Letra A. Quem é Deus? Em que o homem se tornou. Então ele vai trabalhar dessa forma. Tá bom? Todos os capítulos ele trabalham dessa forma. Tamanho da letra. Tamanho confortável. Não é uma letra grande, né? Mas é uma letra média. De média a um tamanho, na minha opinião, confortável.
O espaçamento das páginas, eu particularmente gostei muito, a diagramação, tanto que o estudo é dividido em 2 colunas e não atrapalha. Olha só, um espaçamento muito bom. Então eu particularmente gostei. Alguns me perguntam, João, na parte da salvação, a soteriologia, qual é o pensamento de Rodman Williams? Ele vai, claro, ele não vai assim colocar de uma forma explícita, mas implicitamente falando, analisando o contexto dessa parte da salvação, a gente está aqui na expiação, ele vai seguir um pensamento majoritariamente falando arminiano, tá bom? Então, ele vai seguir esse pensamento. O pastor Rodman Williams, ele veio de uma igreja presbiteriana, antes aí dele começar a crer na continuidade dos dons, né? Então, mesmo assim, ele vai seguir aí um pensamento arminiano. Olha só, teorias da expiação. Ele vai abordar o que uma teologia sistemática aborda. Volume 2 vai tratar de salvação, Espírito Santo e vida cristã. Então, como nós já dissemos, ela é dividida em 3 volumes. Então, doutrina da salvação, nós vamos abordar aqui agora. O prefácio a esse volume. Primeira coisa, o chamado. Então, ele vai falar sobre o chamado, dividindo por tópicos também. Introdução, aí vem a variedade do uso não relacionados com a salvação. Então, temos o grande título, um subtítulo, e ele é dividido por tópicos, tá bom? É assim que ele vai trabalhar por todo o material. Chamada eficaz para a salvação, propósito gracioso de Deus, já no item 2, né, o contexto. Então, propósito gracioso da salvação, escolha de Deus, ele vai falar um pouquinho da eleição, presciência de Deus, excurso 1, observações adicionais sobre a eleição. Então aqui, inclusive, ele vai trazer, ele dá a sua opinião e também ele traz algumas falas com relação ao pensamento que ele está sustentando. Eu vou mostrar aqui, dar um zoom aqui, eu não vou fazer a leitura, mas, por exemplo, ele está falando a respeito da eleição, né? A eleição não deve ser entendida no Novo Testamento como uma limitação pela qual apenas alguns podem crer, tá vendo? Como se a graça de Deus fosse discriminatória. Então ele já vai colocar aqui a eleição, vai falar a respeito da eleição condicional também e a expiação ilimitada, ou seja, a salvação para todos, que é o pensamento arminiano. E abaixo, vocês percebem aqui, que sempre ele coloca uma letrinha aqui do lado de alguma frase, alguma palavra, e abaixo nós encontramos essas letrinhas com a explicação em uma letra menor com relação ao pensamento, né? Então ele fala que trata-se da concepção do teólogo holandês pós-reformista Jacó Armínio. Armínio afirmou que a eleição de Deus se baseia na presciência de nossa decisão em aceitar sua oferta em Cristo, consequentemente na nossa fé. Então, depois ele traz aqui o pensamento de Calvino, que é uma outra parte que ele aborda. Então ele vai fazer dessa forma em todas as matérias da sua teologia sistemática. Evidentemente que ele traz a sua opinião com relação a todos os assuntos, né? Então vamos seguir aqui. Então aqui ele fala de presciência, ele vai falar um pouco a respeito do método também, né? Aí vem os métodos para o chamado. Primeiro ele coloca como a proclamação da palavra, depois a administração pelo Espírito Santo, e a resposta é a fé. Então ele segue um caminho muito interessante, né? Eu achei assim essencial para a gente ter o entendimento de como funciona o processo da salvação. Eu já fiz a leitura dessa parte. 2 grandes matérias eu estudei nessa teologia: a soteriologia e a escatologia. Daqui a pouco a gente vai abordar também um pouquinho da escatologia desse material aí. Como eu disse, eu fiz o estudo aí da parte de soteriologia desse material também. Eu fiz algumas marcações, né? Olha só. Essa parte aqui é sobre a perseverança. E ele dá uma explicação muito interessante com relação a se o cristão pode ou não perder a salvação. Eu achei assim, interessante a forma como ele explicou. Evidentemente que ele traz o pensamento dele baseado, claro, no arminianismo clássico, mas aí citando também outros pensamentos com relação a essa matéria. Capítulo 8 sobre o Espírito Santo, que é o tema principal aí da teologia, já que ela é de âmbito continuista, pentecostal.
Então ele vai falar a respeito do Espírito Santo, símbolos, a pessoa do Espírito Santo. Mais para frente, deixa eu pular aqui que eu vou encontrar a vinda do Espírito Santo. Então ele vai trabalhar também sobre o batismo do Espírito Santo dentro de uma ótica continuista pentecostal, inclusive abordando o fenômeno das línguas. E aí ele vai tratar tanto do pensamento continuista como pentecostal. Ele é mais continuista, tá? Ele segue uma linha um pouco mais continuista, mas ele aborda também o pensamento pentecostal. Ah, João, qual é a diferença de continuista e pentecostal? Pentecostal geralmente crê que o dom de línguas é uma evidência, ou é a única evidência do batismo com o Espírito Santo. Tá? O continuista crê que de fato o dom de línguas pode ser uma evidência, mas nem sempre é. Tá? Então, só para resumir, mas a gente pode abordar também aí mais para frente esse assunto. Lembrando que isso aqui é a teologia com a letra maior, sua teologia, suas explicações, e aqui as notas em concordância ao pensamento dele, como nós vimos anteriormente. Como um bom continuista, os dons do Espírito Santo, então ele vai abordar. Vocês perceberam que ele abordou exclusivamente o fato das línguas e agora ele aborda todos os dons de uma forma muito aprofundada. É um material que tem ênfase em abordar isso porque esse material é de orientação pentecostal continuista. O último capítulo do volume 2 aborda sobre a vida cristã, né? Inclusive, olha só como ele fala aqui no primeiro parágrafo. Nesse capítulo trataremos de alguns elementos básicos do modo de viver cristão. Aqui teremos tanto uma revisão de algumas coisas previamente ditas, quanto uma consideração de novas áreas. A questão que se põe diante de nós é o estilo de vida cristão. Então ele vai abordar, olha só, fazer a vontade de Deus. Ele vai falar a respeito de como usar os dons também, ele vai falar nessa parte. Olha só, tamanho só do primeiro tópico. Andar na luz, então é a prática. Nós vimos primeiro a teoria, e agora ele vai falar da prática da vida cristã. De fato, nós precisamos não só ser ouvintes, mas também praticantes, e não só pegar a teologia e deixá-la como um método, mas aplicá-la em nossa vida. Bom, a parte 3 vai falar da igreja, do reino, e as últimas coisas é a parte final dessa teologia. Evidentemente que temos aqui um prefácio, o volume 3. Definição, primeira parte, a igreja. Então vai explicar no Antigo Testamento, aí depois vai passar para o Novo Testamento, trazendo esse significado do período lá do Antigo Testamento com a nação de Israel, e agora a igreja nos nossos dias atuais, começando com a igreja primitiva, a igreja como invisível e como visível. Então vai abordar de uma forma bem legal esses assuntos. A parte 2 vai falar das últimas coisas. João, qual é o pensamento de J. Rodman Willis com relação à escatologia? Ele vem de uma escola presbiteriana, tá? Embora ele não seja calvinista. Geralmente os presbiterianos seguem uma linha amilenista, tá? Então ele vai seguir a linha milenista na sua escatologia. Eu já estive analisando. No começo eu tive muita dificuldade para entender, porque eu não imaginava que ele era milenista. Mas ele segue uma linha amilenista, embora ele aborde todas os outros pensamentos aqui de uma forma bem honesta até, mas no final ele vai explicar que ele tem um pensamento amilenista com relação às últimas coisas. Então olha só. Deixa eu dar um zoom aqui, que eu quero ler essa parte com vocês. Deixa eu ver se eu consigo dar uma movimentada aqui. Isso. Só pegar um foco. Nem sempre é fácil esperar o retorno do Senhor, pois a demora pode parecer infinita. De fato, no ponto em que nós encontramos hoje, já se passaram mais de 2000 anos. Contudo, Pedro nos lembra, não se esqueça disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Além disso, o aparente atraso do Senhor não é uma falha em sua promessa de voltar, mas é o tempo que ele concede para que todos cheguem ao arrependimento. O desejo e o amor ansioso pela volta do Senhor deve ser temperados pela compreensão de que seu tempo é diferente do nosso, que o próprio Senhor está concedendo mais tempo para que as pessoas se arrependam. Quando ele voltar, o tempo da salvação terá passado para sempre, e, portanto, que nosso anseio pelo seu retorno seja mesclado com a compaixão pelos perdidos. Sejam pacientes. Então, olha só, é uma teologia também que nos ajuda a aplicar
a matéria da teologia em nossas vidas. Bom, a última parte que eu quero abordar com vocês é a respeito do milênio. Então ele vai tendenciar em seguir a posição amilenista, como eu disse para vocês, tá bom? Embora ele vai apresentar aqui o pré-milenismo, ele vai apresentar alguns outros pensamentos, aqui ó, nessa parte aqui. Esse curso pós-milenismo, ele colocou pós-milenarismo, misericórdia, e pré-milenarismo. Eu não gosto desse tipo de expressão. Milenismo é mais fácil. Milenarismo é complicado para falar, mas tá bom, não tem problema não. Então aqui ele fala do pós-milenismo, inclusive o Strong, a gente tem a teologia aqui, o Strong ele defendia uma posição pós-milenista e o pré-milenismo ele aborda também, tá? Inclusive citando o pré-milenismo dispensacionalista, que é uma outra vertente. Olha só, explicando bastante. E aí no final aqui, evidentemente que antes ele já abordou o seu pensamento, que é o pensamento amilenista. Então a última parte ele fala sobre o juízo final, estabelecendo as diretrizes segundo o seu pensamento. Propósito, sujeitos e etc. Capítulo 15 é a consumação de tudo isso, né? E aí a gente vai chegar na parte final desse material. Então vocês percebem que ele vai seguindo de uma forma gradativa, desde o conhecimento de Deus até a nossa glorificação para sempre. Nós estaremos com Cristo. Então no final a gente tem uma bibliografia, tá, de todos os materiais que ele utilizou como consulta. E aqui nós temos um índice de assuntos. Isso aqui é interessante porque vai te ajudar a localizar diversos assuntos que foram tratados nesse material. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. Você quer achar alguma coisa que fala a respeito do amilenismo. Aqui ele cita amilenarismo, que eu engasguei para falar. É a segunda vez, já é o segundo vídeo que eu engasgo para falar. Então, página 1025 e página 1125 e página 1126 vai falar sobre isso. Então, por exemplo, vamos mais para o final aqui. Na letra S, você quer saber o que essa teologia fala a respeito da salvação final e o papel da fé. Então, todas as páginas aqui presentes. Sobre o Espírito Santo, a mesma coisa. Sobre reprovação, a mesma coisa. Sobre renovação pentecostal carismática. Olha só, todas essas referências de páginas. É um índice interessante. Ao final, a gente tem um material aqui de propaganda da Editora Vida, né? Para você comprar mais materiais dela. E aí nós encerramos o conteúdo desta maravilhosa teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal. Na minha opinião, ao lado da teologia sistemática do Walter Brunelli, são as duas melhores teologias sistemáticas na perspectiva pentecostal continuista que nós temos no mercado. Muito obrigado por você ter assistido o nosso vídeo, que Deus te abençoe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você quer participar do nosso grupo no WhatsApp, o link está na descrição. Se você quiser também entrar em contato conosco enviando materiais ou ajudando de alguma forma o nosso canal, na descrição desse vídeo tem todos os nossos meios de comunicação para vocês entrarem em contato com a gente. Siga-nos também no Instagram, @canal João Paulo Fonseca Oficial. Forte abraço e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.